Salve, alunos do 9º ano, da capital do Piauí, Teresina. Como vai todos vocês? Um salve e meu abraço a todos que estão aí em casa se protegendo ainda desta doença que não acabou, tá certo? Pessoal, estamos na área para mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade à aula passada que a gente falou de charge, que é um gênero textual de enorme valor crítico. Nós vamos passar por outro gênero semelhante, com alguns pontos em comum, que é o cartoon, tá certo? Nós vamos trabalhar hoje o cartoon e o professor Rufino, nessa aula de procedimento de leitura, vai resolver questões muito interessantes e dar alguns detalhes sobre esse gênero textual muito usado nos concursos públicos, muito usado na Prova Brasil, muito usado nos exames internos e externos da nossa rede. Vem comigo, a aula está boa, é o momento em que você vai também aflorar o seu senso crítico com esse gênero formidável. Vem com a gente e vamos à aula. Conforme combinado, vamos dar aula de portuguesa para o 9º ano. E aqui eu estendo meu abraço a todos os alunos da professora Eudalene, tá certo? Que nos deu essa oportunidade de substituí-la. Um abraço a todos vocês. Me dirijo a vocês e a todos os alunos da rede. Pessoal, o conteúdo vai ser basicamente esse. Em 30 minutos nós vamos analisar o conceito que nós temos de cartoon, não é? Cartoon, isso mesmo. Derivado da palavra inglesa cartão. Já já nós vamos falar sobre isso. Nós vamos apontar as características bem básicas, tá certo? Do cartoon. Diferenciar cartoon e charge. É muito pequena a diferença, mas é importante saber um detalhe. Porque há, sim, uma diferença entre esses dois gêneros textuais. Vamos fazer os procedimentos de leitura para fazer com que você possa aprender a ler de forma crítica esse texto que é muito interessante porque ele mistura a linguagem verbal e não verbal. E acreditem, pode haver cartoon somente utilizando a linguagem não verbal, ou seja, destacando o valor imagético, somente as imagens, nada de palavra. O máximo que ainda pode ter é uma legenda, um ano em cima do cartoon. Mas o cartoon pode sim vir somente com linguagem não verbal, ou seja, todo ele em imagem. O gênero é esse, o cartoon. Vamos falar um pouco do cartoon do ponto de vista bem conceitual. Porque é interessante, após esses 30 minutos da aula, e aqui eu quero fazer um registro, uma aluna me procurou no privado e me pediu, me fugiu o nome dela agora, mas ela me pediu, ela é da zona rural do Boquinhas, ela me pediu que eu explicasse um pouco mais devagar, que ela acompanha demais as nossas aulas, mas às vezes tem dificuldade em acompanhar a rapidez do tio Rufino. Há um monitor ali na nossa frente que vai regressivamente contando o tempo, a gente fica meio que nervoso aqui em dar conta de todas as cartelas e a gente acaba correndo mesmo, mas aí acaba, vamos dizer assim, negligenciando algumas alunas que precisam de um pouco mais de tempo para absorver a nossa informação. Então eu faço o registro e agradeço a sua participação, querida aluna, aí da Zona Rural de Teresina, que nos fez esse pedido no nosso privado. E o tio Rufino, como trabalha para você, e o destino final do meu trabalho é você, a gente vai sim atender o seu pedido. Vamos com calma, que para que você entenda depois desses 30 minutos, a pelo menos ter uma noção, e se alguém te perguntar lá fora, em casa, na sua rua, você saber dizer o que é que você entende por cartoon. Então veja, o cartoon relata um fato universal. Professor Rufino, o que significa universal? Um universal do universo todo, de todos, tá certo? Engloba tudo. Um cartoon que faz sentido aqui, pode fazer sentido na Europa, tá certo? Pode fazer um sentido lá na América, tá certo? Do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, relata um fato universal, que não depende do contexto específico de uma época ou cultura. Ó, então já está aí, já nós vamos aproveitar isso para falar da diferença entre ele e a charge. Já a charge, ao contrário, ela depende do contexto atual, daquilo que está acontecendo no momento. Sendo assim, é atemporal. Olha o A, presta atenção no Azinho, na palavra temporal. Você que está aí sabe muito bem que temporal é uma palavra derivada de tempo, não temporal chuva. Nesse sentido, tempo mesmo.
tempo em que nós estamos vivendo, o contexto atual. Então, quando fala atemporal, esse A tem uma conotação de negação. Ou seja, não precisa exatamente de um tempo específico para que eu possa entender aquele cartoon. A todo momento ele vai fazer sentido na nossa vida. Então ele é atemporal por isso, porque a todo momento, a todo tempo, ele é muito útil do ponto de vista crítico. Então ele trata de temas universais, como o náufrago, o amante, o palhaço, a guerra, o bem, versus o mal, o meio ambiente, enfim. São frequentemente explorados em cartoons. São temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo por diferentes culturas em diferentes épocas. É comum vermos a ausência de textos em cartoon, aí que eu estava te dizendo agorinha. Pode ser que você se depare com um cartoon que só tenha simplesmente imagem, nada de palavra, tá certo? São os chamados cartoons pantomímicos, ou cartoons mudos, onde a ideia é representada somente pela expressão dos personagens. É muito interessante. No desenho, sem que seja necessário o emprego de texto como suporte. Então, pode haver cartoon que somente seja caricaturado. E a caricatura também é um gênero textual que também se aproveita essa ferramenta da caricatura para se utilizar nos cartoons. Mas sempre o cartoon tem por trás dele um tema universal, social, que pode tratar de vários temas, inclusive os literários, tá certo? Vamos para frente. Características do cartoon. Então, quais são os pontos em que eu posso perceber que ali é um cartoon a partir dessas características? Primeiro, texto humorístico. Mas é um humor, pessoal, um humor utilizado como ferramenta crítica. Não é um humor simplesmente humor, só para levar ao entretenimento, não, ao riso, não. Não é bem esse humor propriamente das piadas. É um humor mais crítico, que por sua vez pressupõe a crítica, viu? O que está aí. Essa crítica não se refere a um contexto específico atual. Então, se de repente nós estivéssemos vivendo em Teresina, mais uma vez, o aumento da passagem de ônibus. E aí saem todos os jornais impressos, inclusive Meio Norte, o jornal Meio Norte, sai alguma matéria sobre o aumento da passagem de ônibus. Aí, algum chargista poderia fazer uma charge concernente ao texto, editorial que está no jornal, ou um artigo de opinião sobre a passagem de ônibus. Então, aquela charge, ela tem conotação atual e contextual naquele momento do aumento da passagem de ônibus. Pronto. Essa é a principal diferença entre a charge e o cartoon. Então, o que se faria era uma charge referente a esse tema. Mas se de repente nós estivéssemos trabalhando, sei lá, o abandono de crianças, ou simplesmente estivéssemos trabalhando o trabalho infantil, né? Crianças versus trabalho versus no espaço escolar. Então, isso é um tema a todo tempo atual, não precisa exatamente de um contexto para a gente, porque a todo tempo se tem esse problema social no mundo, do trabalho infantil. Então, é preferível que ali se faça um cartoon e não a charge. Ah, entendi, professor. As charges, elas têm um prazo de validade mais, vamos dizer assim, rápido, volátil. E isso, as charges, elas podem fazer sentido hoje, amanhã podem não mais fazer sentido. Vai depender muito daquele assunto naquele momento. Já o cartoon, não. O prazo de validade dos cartoons é mais estendido, tá certo? A todo tempo ele faz sentido na nossa vida. Por isso, essa categoria de atemporal, já visto lá no conceito. Isso é muito importante, não esqueça disso. Trabalha com o mundo fictício, a tendência ao personagem ser sempre personagem. Isso no fictício no sentido da produção do cartoon, tá certo? É um personagem aleatório que eu posso criar para trabalhar aquele tema. Não necessariamente os cartoon peguem a caricatura de Donald Trump, pegue a caricatura de um grande famoso. Não, não necessariamente o cartoon precisa trazer a figura de uma pessoa, vamos dizer assim, que esteja entre a gente. Pode-se pegar qualquer imagem de qualquer pessoa e tornar ela fictícia, um personagem. Focaliza uma realidade genérica. Genérica, também sinônimo de universal, ou seja, vale para todos. Beleza. Conforme combinamos, vamos aprofundar um pouco mais a diferença. O cartoon,
assim como a charge, é uma piada gráfica. Então, é o ponto comum entre eles. Todos dois traz a conotação piadista, humorística, né? Então, eles têm humor. O que diferencia uma arte da outra é que a charge, aí se tu tivesse aí, ó, com isso em mãos, tu grifaria, não é? É que a charge está presa a acontecimentos mais recentes. Legal. Então, se você coloca isso numa prova, se de repente eu faço a pergunta, qual a diferença entre charge e cartoon, você responderia isso. A charge está presa a acontecimentos mais recentes e tem seu prazo de validade mais próximo, não é? Beleza. Portanto, mais próxima do jornalismo, dos textos jornalísticos que está acontecendo no momento. De certa forma, a ele é atrelada. Então, é bem natural que você folheando um jornal, você encontre uma reportagem jornalística, encontre um artigo de opinião editorial, e é bem provável que algum chargista que tem contrato com aquele jornal faça uma charge referente àquele texto. Então, as charges nascem também a partir de textos de opinião, tá certo, pessoal? O cartoon, aí você colocaria na sua resposta da provinha, se a gente perguntasse. O cartoon é atemporal, essa palavra você vai levar, guardar aí com você. Falou em atemporal, falou em cartoon. Se não lembrar, é só lembrar da expressão a qualquer tempo, né? Atemporal é a qualquer tempo, ou não há um tempo específico. Esse é o significado de atemporal. Seu tema é universal, vale para mim, vale para quem está na Europa, tá certo? Compreendido por todos, independentemente de tempo e de lugar. Beleza, Rufeno? Então, se de repente eu vejo algo sobre o aquecimento global, é natural que, se é charge ou cartoon, é natural que seja um cartoon, não é? Porque o aquecimento global vale para mim e vale para quem está lá na Antártida, por exemplo. Isso mesmo. É natural que um cartoon viabilize melhor essa reflexão do aquecimento global do que a charge. Mas pode haver charge sobre aquecimento global? Pode. A depender a partir de algum foco específico do aquecimento global, pode sim se fazer uma charge a partir desse tema. Não há problema, tá certo? O cartoon geralmente constitui-se de um só desenho. Uma imagem geralmente cômica e universal. O cartoon é a matriz da charge, viu? Então, é natural que exista um cartoon sobre o aquecimento global e, a partir desse cartoon, posso criar um texto, um artigo de opinião, posso criar um editorial para o meu jornal. Vamos supor que eu trabalhe e sou editor-chefe de um jornal. Então, eu posso escrever um artigo, um texto sobre o aquecimento global. E alguém pode pegar esse meu texto e produzir uma charge, tá certo? A partir daquele foco dado no texto. Legal, né? Então, são dois gêneros textuais muito interessantes, pessoal. E na idade que vocês estão, né, já próximos de ir para o ensino médio, esse tipo de aula, esse tipo de texto deve ser cada vez mais valorizado por vocês. Sabe por quê? Porque se você quiser se dar bem no Enem, que é a maior porta para o ensino superior, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, vocês vão precisar do Enem, vocês se ligam nesses gêneros textuais. E se vocês vão fazer as provas do IFP, não é? Para cursar o ensino médio lá no IFP, vocês vão precisar interpretar esse tipo de texto. Se de repente vocês fazem uma provinha para conseguir ter o primeiro emprego como aprendiz no Banco do Brasil, lá na prova de português é bem natural que vocês se deparem com esse tipo de gênero, cartoon e charge. Então, se liga nesse tipo de questão, que nós vamos já resolver muitas. E é isso aí. Querem praticar para se tornar um bom lutador? Então, vamos lá. Veja. Vamos analisar, já preparando vocês para o mercado de trabalho, para o ensino médio, vamos analisar nesse primeiro momento uma questão que já foi do Enem. Olha só, já está com 9 anos aí, essa questão rolando, né? Ela tem 9 anos, mas ela ainda é bastante atual. Ela foi usada no Enem de 2011. Vamos focar primeiro a imagem, depois a gente vai para o comando do texto. Então, está lá a silhueta de um professor, de um expositor, de um apresentador.
atrás dele o grande mapa do Brasil, não é? Sem as regiões estarem definidas, mas só o mapa do Brasil mesmo, e tem os dizeres. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Veja que esse cartoon, ele já conversa, ele faz, aí é o lado humorístico, ele faz uma intertextualidade. Nossa, já ouviram falar nessa palavra? Linda essa palavra. Relação entre, textualidade, relação entre textos. Então, ela já faz uma intertextualidade com um momento muito comum quando a gente está assistindo o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal local, entre aquele quadro da previsão do tempo, não é mesmo? Há muito tempo apresentado por pessoas que ficaram marcadas, como Patrícia Poeta, apresentou muito tempo a previsão do tempo, né? Maju, nossa querida Maju, belíssima, que hoje está no comando de outros jornais. Então, veja, aqui esse cartoon faz, tá lá, você pode encontrar lá no site do luscar.cartoon, é de onde eu tirei, e você pode encontrar aí uma espécie de intertextualidade, mas só que há uma crítica por trás disso. Ele usa essa intertextualidade como ferramenta humorística para trabalhar o quê? A violência, não é? E aí, a gente poderia pensar em outra coisa atual, mas não é, 2011, não é o que está tratando. Mas, por exemplo, se a gente tivesse que dar um ajuste nesse cartoon, dava para associar também ao número de mortos pela Covid, né? Nós já estamos em mais de 165 mil, não é? Mortos, né? Chegando a quase 170 mil. Mas não é o caso. A princípio, a gente pode fazer uma adaptação. Nesse caso aí, vamos ver que mortos e feridos, qual a causa disso, para a gente poder interpretar. Para isso, vamos para o comando da questão. Nesse cartoon, o artista lança mão do recurso da intertextualidade. O professor Rufino já explicou. Por quê? Porque se assemelha a um quadro jornalístico em que um jornalista, um repórter, um apresentador faz a previsão do tempo no mapa brasileiro. Por isso a intertextualidade. Estou indo devagar, não estou, minha coleguinha lá de Boa Hora, ou do Boquinhas, desculpa, para construir o texto. Esse recurso, que recurso? A intertextualidade. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. Ele só está explicando ainda o que é intertextualidade. É aquilo que me faz lembrar outro texto, é aquilo que me inspira a criar outro texto. São mecanismos de relação entre textos. Beleza. O emprego desse recurso no cartoon, da intertextualidade, que foi a principal ferramenta, e isso gerou também humor, revela uma crítica. A crítica. Essa palavra é cabal. Essa palavra é decisiva em se tratar desses dois gêneros textuais, cartoon e charge. A crítica. Então, que crítica é revelada aí, sendo usado pela ferramenta da intertextualidade? Será que há uma crítica à qualidade da informação prestada pela mídia brasileira? Então, vamos lá. O cartunista utilizou toda essa intertextualidade, assemelhando-se a um quadro de previsão do tempo, para criticar a péssima qualidade ou a qualidade boa ou ruim, sei lá, das informações prestadas pela mídia. Será que tem alguma coisa a ver com isso aí? Notoriamente não tem nada a ver a algo relacionado à qualidade ou não da informação. Pelo contrário, os quadros da previsão do tempo, todos eles são impecáveis e muito bem informativos. Às vezes, as pessoas Rio de Janeiro, São Paulo e muitas outras regiões do Brasil até se programam viajar ou sair de casa a partir das previsões do tempo. Eu mesmo já me precavi de determinada coisa a partir da previsão do tempo local aqui em Teresina. Então, a letra A não é a crítica a isso aí. Será que a crítica é aos altos níveis de violência no país vinculado pela mídia? Beleza. Gostei da palavra violência. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. A toda semana um país como o Brasil ou outros traz, infelizmente, não é? Basta ligar a televisão e ver os programas policiais locais. Então,
A letra B parece estar no páreo, né? Devido à questão da crítica aos altos níveis de violência no país, veiculado pela mídia. E quem mostra para nós essa violência? Nós mesmos a vemos a olho nu, porque estamos aí andando. Quem nunca teve um parente ou você mesmo já foi vítima de um assalto, faz parte da violência. Quem nunca teve um parente, mesmo distante, ou amigo, assassinado, não é? Pode ter. Então, veja, a violência está aí a olho nu, está também na mídia. Vamos ver a C. A imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações. Então, ele criou essa charge para criticar a imparcialidade. Nada a ver. Esse é um quadro meramente informativo, para informar. Então, não há colocado nenhuma subjetividade, nenhuma... eu acho que Teresina... Não é que eu acho. Ou seja, o jornalista informa. Ele é imparcial ali. Então, não há que criticar, porque a imparcialidade é uma ferramenta muito bem executada na hora de informar a previsão do tempo. E na hora de informar mesmo os níveis de violência. Então, a letra C não está legal. Revela uma crítica à ausência de critério para a divulgação de notícias em telejornais. Então, o Cartoon não utilizou critério nenhum para divulgar, usou o critério humorístico. Aqui foi usado um critério muito bem usado, humorístico e ao mesmo tempo intertextual, fazendo uma relação com o quadro e previsão do tempo. Então, não há que criticar isso aí, não é? Porque não é ausente, está presente. Revela uma crítica ao incentivo da mídia a atos de violência na sociedade. Meu Deus, você está achando que esse Cartoon está incentivando a violência, atos violentos? Então, quem mais se aproximou do campo semântico da palavra violência foi a letra E e a letra B. As outras foram facilmente elimináveis. Mas a letra E é um tanto absurda, né? Portanto, olha só o gabarito. Letra B, pessoal. Tá certo? Olha aí eu girando o gabarito. E muitos aí em casa com certeza acertou. Viu como é interessante? Alfim, uma questão do Enem, não é? É, do Enem. E eu não posso trazer para você, que é do 9º ano? Claro que posso. Viu que a maneira como nós abordamos é inteiramente acessível a você. Uma questão apenas interpretativa, em que você só vai prestar atenção na leitura e entender alguns conceitos, em especial o conceito de intertextualidade. Foi difícil? Não foi, de modo algum. Então, está provado que questões do Enem, você do 9º ano pode sim resolver e acertar o gabarito. Vamos para mais uma. Essa aqui tem 7 anos e ela faz também uma intertextualidade, só que com a filosofia, os filósofos. Aí já exige um pouco mais de conhecimento, porque não sei se você já ouviu falar em Parmênides, não sei se você já ouviu falar em Heráclito, são 2 filósofos, não é? Que tinham filosofias e teses diferentes acerca do movimento, tá certo? Parmênides falava, não há movimento, para ele tudo era estático. Já Heráclito é o seu contrário. Falava que o mundo foi criado a partir do movimento. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando entra a segunda vez, aquele rio que estava ali já passou, já deu. Então, é bem, vamos dizer assim, interessante estudar filosofia. Mas vamos à questão. Olha só a legenda em cima, não há movimento. E a gente observa graficamente carros, caminhões, congestionamento. Congestionamento é uma característica principal das grandes metrópoles. E alguém de dentro de um dos veículos, né? Certo estava Parmênides. Não há movimento. Por quê? Tu imagina em São Paulo, a grande metrópole com mais de 11 milhões de habitantes, em hora do rush, você se locomover, você passa ali horas dentro do veículo com o motor ligado. Acho que gasta mais combustível parado do que se movimentando. Vamos lá. Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea. Então tá fácil, é só associar a imagem, associar alguns conceitos distantes de filosofia, movimento e não movimento, não é? Mas o que vai importar mesmo é o congestionamento, a imagem dos veículos parados. Então, que reflexão isso me possibilita? Que problemática social
das cidades está inserido nesse cartoon. Então, criticar o transporte rodoviário brasileiro em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. Como se a culpa fosse só dos caminhões. Pelo contrário, os caminhões, eles são muito, vamos dizer assim, importantes para manter os alimentos nas cidades, para poder fazer com que o desenvolvimento... Quer ver um caos? Foi quando os caminhoneiros pararam. É caos. Falta combustível, tia Amanda, falta oxigênio nos hospitais, falta tudo, porque são eles que movimentam todo o escoamento da produção brasileira. Então, não vou criticar o transporte rodoviário, sobretudo os caminhões, de jeito nenhum. O cartunista não vai fazer isso. É tão tal que se faz rodoanéis, Teresina tem, né? Estão sendo concluídos, para que os caminhões não precisem trafegar dentro das cidades e não acontecer isso aí. Passe por fora, justamente para dar maior vazão. Ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano devido ao grande fluxo de veículos. Ah, agora sim. Agora incluiu todos, e não só os caminhões. Portanto, eu acredito que a gente já tem um gabarito. Expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos antigos, conforme a frase citada. Olha só, essa letra C, ela foca somente na história filosófica. E aí só foi para dar um quê humorístico, essa questão, nem vai servir tanto para a interpretação. A imagem por si só dos veículos, o congestionamento por si só, já responde à questão. Então a letra C, quando foca somente na questão filosófica, ela desconsidera o trânsito, né? Ela desconsidera o congestionamento, por isso ela não vai servir. Restringir os problemas de tráfego de veículos particulares, defendendo como solução o transporte público. Em outro contexto podia até ser que o transporte público se faça um cartoon valorizando isso, mas não é o caso específico do cartoon, né? Eu adaptei, tirei a letra E, porque no ensino fundamental a gente vai só até a letra D, né? Deixei aquela primeira na íntegra, para que vocês pudessem ver como é que se engendra uma questão do Enem. E adaptei essa para a realidade de vocês. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Vamos a mais uma? Não é interessante? Não é enfadonho trabalhar cartoon. Ó, o tempo ali no meu telão já está se esvaindo e eu nem percebi. Mas olha que interessante, isso é do convívio nosso, em especial de você que está aí no celular, né? Ou você que fica horas no celular. Cuidado, nada de andar pelas ruas digitando no celular, que você pode arrancar a unha do dedão, a unha do pé. Vai levar uma topada, vai bater a cara numa placa. E aí é o que esse cartoon quer nos trazer. Universalmente e atemporalmente ele vai servir aqui, vai servir na Europa, porque, imagine, os chineses, os japoneses andam também desse jeito, se duvidar. Devagar, pedestres com celular. Então, essa placa é o grande foco da imagem e, claro, a imagem das pessoas ali inseridas no celular. A placa num cartoon está fazendo uma crítica, com certeza, que essa placa não existe, aí é uma ironia. Então, está te utilizando da ferramenta irônica. Essa placa, na vida real, ela não existe, não é? E se existir, nós vamos chegar ao extremo do absurdo. A não ser que exista um celuladródromo, né? Sem nem pronunciar a palavra, não é? Existe o autódromo, vai existir o celuladródromo, que é um lugar somente para as pessoas andarem digitando. Ainda não conheço esse lugar no Brasil. Assim como existe o local próprio para a bicicleta, existe o local próprio para as motos, não é? Enfim. Veja, então qual é a crítica? As leis de trânsito, que não atendem aos pedestres no uso do celular. Já pensou chegar a esse absurdo? Não vai precisar. As pessoas que andam inseridas nas redes sociais de maneira excessiva. Então, andam no verbo andar mesmo, inserida nas redes. Não dá, até mesmo se locomovendo de uma loja para outra, de um lugar para outro, a pessoa não tem paciência de esperar e aí pode acontecer um acidente. Então, mais uma vez, a letra B parece ser um forte gabarito para essa questão. A falta de espaço urbano para o uso das novas tecnologias. Não precisa criar um espaço para se usar o celular, pessoal. A questão da igualdade de acesso de todas as redes sociais, não é isso que a placa quer nos informar. Na verdade, ela quer fazer uma crítica às pessoas que excessivamente não sabem distinguir um tempo para usar as redes e usam a qualquer momento, a qualquer hora, até mesmo conversando, com falta de educação e não dando atenção às pessoas. Portanto, letra B é o nosso gabarito. E aqui
nós chegamos ao final de mais uma aula, não é? Espero que eu tenha incentivado vocês a estudar sobre esse gênero que cai bastante nos concursos públicos e nos exames externos da SEMEC. Bye, bye e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria aqui de deixar um forte abraço para a equipe gestora daquele colégio, também para a equipe de professores, aos meus alunos do 9º ano e para você aluno também que está aqui acompanhando essa aula remotamente em casa. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito interessante chamado Teorema de Pitágoras e também triângulos retângulos. Então vamos lá. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver o assunto triângulo retângulo e também vamos ver o Teorema de Pitágoras, tá bom? Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? Então nós vamos considerar esses dois triângulos aí, A, B e C. Aí nós temos também até algumas outras letras aí indicando outros lados, mas a gente vai ver isso aí mais adiante, tá bom? Eu quero que você foque apenas nos dois triângulos A, B, C. Então, eu quero que você observe que nesses dois triângulos aí, nós temos aí neles aí o quê? Esse ângulo A aqui, ó, que ele é 90 graus e aqui também é 90 graus. Então, observe que no vértice A é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Portanto, em ambos os casos, os dois triângulos ABC são chamados de triângulo retângulo. Então, professor, triângulo retângulo é um triângulo onde ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus? Sim. Então, toda vez que você vê um triângulo e tiver nele um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos aqui adiante. Então, observe que nós vamos representar por letras minúsculas as medidas dos diversos segmentos desse triângulo, tá bom? Então, os lados ali do triângulo a gente representa por letras minúsculas. Então, vamos aqui ver, por exemplo, a medida de BC. Observe aqui, ó, que a medida de BC, ó, é do vértice B até o vértice C. Observe que essa medida a gente denotou por A. Observe que como é um segmento, a gente está denotando por letra minúscula. A medida de A até C, né, ó, de A até C aqui, ó, nós chamamos de C. A medida de A até C, de A até B, perdão, nós chamamos de B e assim sucessivamente. Nós temos a medida de AH, que nós vamos ver adiante qual o nome desse segmento aqui, ó. Chamei de Hzinho aqui, ó, H minúsculo. A medida de B até H, chamei de N. E de C até H, eu chamei de M. Em ambos os triângulos está dessa mesma forma, tá certo? Então, como é que nós vamos denominar? Quais são os nomes desses segmentos? O segmento A, aqui que eu mostrei para vocês aqui, nós vamos chamar ele de hipotenusa. Professor, como é que eu vou saber que é hipotenusa em um triângulo retângulo? Vai um macetezinho bem simples para vocês aqui, tá bom? A hipotenusa é o lado onde o ângulo reto está apontando, ó. O ângulo reto aqui está apontando para onde? Para o lado BC, ou seja, nesse triângulozinho roxo aqui, o lado BC é a hipotenusa. Já no triângulo amarelo, quem é a hipotenusa? No caso também vai ser BC. Por quê? Para onde é que o ângulo reto aqui está apontando? Ó? Ele está apontando, ó, lá para o lado BC. Então, quando você tem um triângulo retângulo qualquer, a hipotenusa sempre vai ser o lado onde o ângulo reto está apontando, certo? Os outros dois lados, que no caso aqui é B e C, né? Ó, B e C, nós vamos chamar eles de
catetos. B é um cateto, C também é um cateto. Esse Hzinho aqui, ó, que eu falei para vocês aqui, esse Hzinho aí, ele é a altura relativa à hipotenusa. É a altura onde a base ali embaixo ali, ó, é a hipotenusa. No caso, a hipotenusa A. M. O M, ele é a medida da projeção, né, ó, ele é a medida da projeção de AC sobre a hipotenusa. É como se tivesse colocado aqui um raio luminoso sobre esse cateto C aqui, ó, no caso aqui, ó, e esse raio luminoso ele vai fazer uma sombra desse cateto C nessa regiãozinha aqui, tá certo? Então, é basicamente isso. A projeção sobre a C eu chamei de M e sobre a B eu chamei de N, beleza? Então, são projeções ortogonais aí sobre a hipotenusa, M e N. Vamos usar um teorema muito importante nos triângulos retângulos. Esse teorema se chama Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Beleza. Então, nós vamos ver aqui uma demonstração para esse Teorema de Pitágoras, certo? Eu priorizei, nessa aula, usar a demonstração geométrica. Então, a demonstração diz aqui, ó, existem mais de 300 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos agora apresentar uma que faz o uso da equivalência de áreas. Considerando um triângulo retângulo, construímos quadrados sobre a hipotenusa de medida A e sobre os catetos de medida B e C, como mostra a figura 1. Nas figuras 2 e 3, construímos quadrados de lados que medem B mais C. Então, nós vamos tomar por base aqui, pessoal, essa nossa figura 1, tá? A figura 1 tem aqui um triângulozinho amarelo. Sobre a hipotenusa A, aqui eu construí um quadrado. E nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado, ou seja, A vezes A, que é A ao quadrado, sobre os catetos B e C, B vezes B também dá B ao quadrado, e C vezes C dá C ao quadrado. Lembrando que nós queremos demonstrar o Teorema de Pitágoras, foi o que eu acabei de falar para vocês, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que a gente quer demonstrar. A figura 2 e a figura 3 são quadrados de lado B mais C. Observe aqui, ó, que aqui é B e C, e aqui também é C e B, ou seja, lados de quadrado B mais C. Então, vamos dar continuidade. Eu coloquei a figura 1, 2 e 3 aqui um pouquinho menor para a gente poder fazer a demonstração. O quadrado da figura 2 é formado por 4 triângulos retângulos congruentes ao da figura 1. Observe aí que na figura 2, ó, a gente tem 4 triângulozinhos amarelo. E ele é congruente a esse triângulo amarelo da figura 1. E pelo quadrado verde, também da figura 1. Assim, a área do quadrado de lado de medida B mais C é a soma das áreas dos 4 triângulos com a área do quadrado verde. Perfeito. O quadrado da figura 3, ele é formado por 4 triângulos retângulos congruentes ao do triângulo da figura 1, ou seja, nós temos também aqui 4 triângulos retângulos da cor amarela, lá da figura 1, pelo quadrado azul e pelo quadrado rosa. Então, a área do quadrado de lado de medida B mais C é a soma dos 4 triângulos com a área dos quadrados azul e rosa. Logo, a área do quadrado verde é igual a soma da área do quadrado azul com a área do quadrado rosa. Por que isso acontece? Porque, ó, na figura 2 e na figura 3, nós vamos ter as mesmas áreas. Então, se você botar numa balança, numa equação, a área desse triângulo amarelo que eu estou pintando aqui na figura 2, ele vai se cancelar com a área desse triângulo amarelo aqui da figura 3. A área também desse triângulo amarelo aqui vai se cancelar com a área desse daqui.
A do terceiro triângulo também vai se cancelar com a área do terceiro. E a do quarto triângulo também se cancela com a área do quarto. Como são iguais, sobrou quem? As áreas são iguais, sobrou quem? Que a área do quadrado verde é igual à área do quadrado rosa mais a área do quadrado azul. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí está a demonstração do Teorema de Pitágoras, ou seja, uma das demonstrações do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então agora nós vamos falar de semelhança entre triângulos retângulos. A gente já viu um pouquinho de semelhança de triângulos, agora nós vamos especificar para o triângulo retângulo. Então, dois triângulos retângulos são semelhantes quando possuem dois ângulos internos congruentes, ou seja, nós vamos chamar de caso AA, que significa caso ângulo-ângulo. E seus segmentos correspondentes são proporcionais. Então, observe, pessoal, que eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Ah, professor, cadê o ângulo reto? Eu vou colocar aqui agora para você ver, ó. O ângulo reto desse aqui tá aqui, né? O ângulo reto do primeiro está aqui e o ângulo reto do segundo está aqui, certinho? Esse ângulo A, eu vou chamar aqui de alfa. Então, esse ângulo aqui do A' também vai ser alfa. Esse ângulo C que eu vou chamar de beta. Logo, esse ângulo C' também vou chamar de beta. Então, observe que eu tenho aqui os ângulos internos congruentes, né? Se tivesse só dois ângulos internos congruentes, já seriam semelhantes. Mas eu botei aqui os três mesmo, tá bom? Então, como ele fala aqui que os seus segmentos são correspondentes, são proporcionais, o que isso nos diz? Diz o seguinte, ó, observe nesse triângulo lilás aqui, ó, quem é a hipotenusa dele? É o segmento AC. Então, nós temos o seguinte, que esse segmento AC, ele está para, quem é a hipotenusa do triângulo pequeno? É o segmento A', C'. Isso aqui é igual. Quem está oposto aqui ao ângulo alfa? O segmento oposto ao ângulo alfa aqui é o segmento BC. Ou seja, o segmento BC está para quem que é o oposto ao ângulo alfa no triângulozinho azul? É B', C'. Que é igual. E quem é oposto ao ângulo beta no lilás lá, ó, é o segmento AB, perdão. E ele está para o segmento, no triângulozinho aqui azul, ó, quem está oposto a beta aqui é a linha B'. Então, ele está para o segmento A', B'. Se você calcular essas razões aqui, todas elas vão dar um valor só. Então, por isso que é proporcionais. São segmentos, são proporcionais. Eles vão dar o mesmo resultado, tá certo? Que eu botei um K que pode ser qualquer valor, é uma constante, certo? Então, daí que são semelhantes, beleza? Então, vamos aqui para fazer um exemplozinho bem simples, tá bom? O exemplozinho fala assim, ó, verifique se o triângulo retângulo ARE e OTE são semelhantes. Para que eles sejam semelhantes, basta eu mostrar para vocês que eles possuem dois ângulos iguais, de mesma medida, congruentes. Isso está bem simples, por quê? Porque se você observar bem aqui, esse ângulo é bem aqui, ó, que eu vou chamar aqui de X, né? Esse ângulo X aqui, você observa que ele está tanto no triângulo ARE como no triângulo OTE. Então, já mostrei que eles possuem dois ângulos iguais. Mas vamos fazer de outra forma. Vamos separar esses triângulos aqui, ó. Então, nós temos aqui esse triângulo retângulo aqui. As medidas não vão ficar parecidas, pessoal, mas o importante aqui é você entender aqui o formato do triângulo, tá? Então, olha só. Aqui, 90 graus. E aqui é X. Esse parte de cima aqui é o A. Essa aqui é o R. E esse aqui é o E. Então, o triângulo ARE. Observe que eu tenho ali 90 e X, beleza? E o outro triângulo que a gente tem,
ele é dessa forma aqui. 90 graus aqui, né? Que vão se encontrar aqui no ponto. E esse ângulo aqui, ó, ele também é X, onde aqui é T, aqui é R, e aqui é, aqui é O, né? Aqui é O, e aqui é o E. Então, observe que eles têm dois ângulos internos congruentes. Obviamente, o terceiro ângulo também vai ser igual, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas, como eu falei para vocês, basta a gente provar que tem dois ângulos internos congruentes para que eles sejam semelhantes. Então, significa, pessoal, que o triângulo ARE é semelhante ao triângulo OTE pelo caso ângulo. Certinho? Então, eu mostrei para vocês que esses dois triângulos são semelhantes. Eles são semelhantes, eles possuem ali medidas de lados proporcionais, beleza? Então, vamos aqui fazer alguns exercícios. O primeiro exercício fala assim: qual o valor de x nos triângulos a seguir? Beleza, então, nesse primeiro aqui, nós temos esse triângulozinho aqui, onde aqui embaixo é 18, aqui é 30, aqui eu não sei quanto é que vale, eu vou chamar de y, certo? Aqui é 36, aqui é x. Ele quer que a gente calcule, pessoal, esse x aqui, certo? Então, observe que esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui é 56 graus, esse aqui também é 90, esse aqui também é 56. O que significa isso? Que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, para me calcular o valor de x, basta eu colocar os lados correspondentes numa proporção. Então, vai ficar assim, ó, y sobre x igual a 18 sobre 36. Só que aqui tem um problema. Ele pede para eu calcular x, mas eu tenho duas variáveis, eu tenho x e y. Mas eu consigo, nesse triângulozinho pequeno aqui, ó, calcular o valor de y aplicando quem? O teorema de Pitágoras. Então, a gente vai fazer aqui no ladinho aqui, ó, o teorema de Pitágoras ali, ó, que fala que quem é a hipotenusa nesse triângulo pequeno? É 30. Ou seja, 30 ao quadrado vai ser igual a 18 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu vou calcular primeiramente o valor de y, para depois substituir o valor dele lá na proporção e achar o valor de x. Ou seja, vai ficar aqui 900 igual 18 ao quadrado, pessoal, é 324, certo? Mais y ao quadrado. Esse 324 está positivo, vou levar ele para o outro lado, ele vem negativo, ou seja, y ao quadrado vai ser 900 menos 324. Y ao quadrado vai ser igual a 576. Aqui está elevado a 2, para a gente descobrir o valor de y, basta passar a raiz quadrada, ou seja, y vai ser igual a raiz quadrada de 576, logo, a gente tem que y vai ser igual a 24. Então, está aqui, pessoal, o valor de y. Agora que eu encontrei o valor de y, basta eu substituir na proporção, ou seja, substituir aqui. Então, vai ficar 24 sobre x, né? Igual a 18 sobre 36. Aqui eu posso simplificar por 18, aqui também simplificar por 18. Então, vai ficar 24 sobre x igual a 18 dividido por 18 dá 1, 36 dividido por 18 dá 2. Ou seja, x vezes 1 dá x, 24 vezes 2, 48. Então, o valor de x aqui é 48. Certinho? Então, esse aí foi o resultado da primeira questão. O segundo exercício fala assim, ó, para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra.
a sombra do prédio media 7 metros. E a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, pessoal, nós não vamos desenhar o prédio aqui, mas nós vamos fazer como se tivesse aqui a altura do prédio. Ó. Então, a altura do prédio eu vou chamar de H maiúsculo. A sombra do prédio, que ele mostrou aqui, que ele deu aqui, ela é 7 metros. Certo? A sombra dele está aqui, 7 metros. E Luiz tem 1,6 metros de altura e a sombra dele tem 0,2 metros. Observe, pessoal, que aqui, como os raios aqui estão, para formar a sombra tem que ter raio solar ou alguma luz, estão sempre na mesma direção, logo, esse ângulo aqui, ó, alfa, é igual a esse ângulo aqui, ó. E como a gente fala de altura, toda vez que falar de altura, tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Se são semelhantes, basta a gente utilizar a regrinha da semelhança ali, ó, que os lados correspondentes estão numa proporção, certo? São proporcionais. Então, H está para 1,6, assim como 7 está para 0,2. Logo, esse H aqui vai ser 1,6 vezes 7 dividido por 0,2. Se você simplificar 1,6 com 0,2, vai dar 8. Ou seja, meu H vai ser 8 vezes 7, que é igual a 56 metros. Está aí o resultado da altura do prédio. Alternativa correta aí, letra B de bola. Certinho? O terceiro exercício diz assim: qual é a medida do segmento AB? Então, pessoal, nesse exercíciozinho aqui, eu vou deixar para vocês aí 2 minutos para vocês resolverem e daqui a pouquinho a gente volta com a solução dele, tá bom? Pessoal, então vamos voltar aqui para solucionar esse probleminha também, né? Observe aqui que ele pergunta qual é a medida do segmento AB. Vou chamar aqui de X, já que eu não sei quem é ele, vou chamar ele de X. Observe outra coisa, que aqui esse ângulo aqui ele tem duas marcas
esse aqui também tem duas marcas. Se ambos têm duas marcas, significa que esse ângulo aqui é igual a esse. Vou chamar de alfa, tá bom? E aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, logo, eles são semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo. Então, nós podemos utilizar a proporcionalidadezinha deles aqui, nos lados, né? Então, esse ângulo ED, esse lado ED, que eu vou chamar ele de Y, então você vai observar que x está para y, assim como 4 está para 8. Ainda posso simplificar isso aqui por 4 e vai ficar assim, ó. X está para y, assim como 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. 1 está para 2. Só que observe que, novamente, a gente tem ali aquele y ali que nos atrapalha. A gente quer calcular o valor de x. Então, nesse triângulo aqui, maiorzão aqui, ó, a gente pode encontrar o valor de y aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Então, vamos aplicar nesse triângulo aqui o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, 8 ao quadrado é 64 e aqui y ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64, que vai dar 36. Ou seja, o meu y aqui é a raiz quadrada de 36, que no caso é 6. Então, logo, a gente pode substituir aqui, ó, vai ficar x sobre o y é 6, igual a 1 sobre 2. Ou seja, meios pelos extremos, né? Ó, 2x vai ser igual a 6, logo x é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Como x eu chamei do segmento AB, então o segmento AB mede 3, alternativa correta, letra C de casa. Vamos aqui agora para o quarto exercício. O quarto exercício diz assim, ó, considere que o ponto O represente os olhos de um observador à altura de 1,47 metros do solo. Esse observador consegue ver o ponto A no topo de uma árvore, no centro de uma peça de centro, na poça de água, desculpa, que é o ponto C, como mostra a imagem abaixo. Então a imagem está aí, né? Ó. A distância entre o observador e o centro da poça é de 2,10 metros, está ali também na figura. E a distância do pé da árvore até o ponto é de 4 metros. Beleza. Determine a altura da árvore sabendo que os ângulos dos triângulos no vértice C são congruentes. Pessoal, como que fala de altura, nós temos que esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse aqui também é 90 graus. Ele falou na questão que nos triângulos, o vértice C, o ângulo no vértice C são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Certinho? Então, agora nós vimos que os dois triângulos ali são semelhantes. Certo? Então, vamos aqui para o próximo slide para a gente poder resolver esse probleminha. Então, como eu mostrei para vocês, aqui é 90. Aqui eu vou chamar de alfa. Aqui também vai ser alfa, porque ele falou na questão que os ângulos são iguais. E aqui é 90. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Quem é que no triângulo grande aqui, está oposto a alfa? É o H. É o que eu quero calcular, né? Então, H está para... Quem que está oposto a alfa aqui no outro? 1,47. Assim como quem está oposto a esse outro ângulo de cima aqui, no grandão, é o 4. Quem está oposto ao ângulozão de cima aqui no pequeno é 2,10, né? Vou botar 2,1. Ou seja, meu H, ele vai ser 4 vezes 1,7 dividido por 2,1, certo? Que se você fizer esse cálculozinho aí, pessoal, o meu H vai ser igual a 2,80 metros, certo? Está aí o valor de H, 2,80 metros. E a quinta questão diz assim, observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui dois triângulos, um pequeno e um grande.
Note que aqui, esse ângulo aqui é 36,87 graus, esse aqui também é 36,87 graus, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90, certo? Então a gente já sabe que esses triângulos eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então vamos ler as alternativas. A letra A, os triângulos são semelhantes pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes? Totalmente errada. Letra B, os triângulos não são semelhantes. De cara já está errado. Fala que não são semelhantes, a gente viu que são sim. Letra C, os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-lado-ângulo. Não, pessoal, esse caso ângulo-lado-ângulo aí é quando a gente trabalha com congruências. Letra D, os triângulos são congruentes pelo caso ângulo-lado-ângulo. Eles não são congruentes, né? Eles são semelhantes. Então a letra D também está fora. E letra E, os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Essa é a nossa alternativa correta, que é a letra E. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e fiquem com Deus. Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem de saúde e prontos para mais uma aula na TV, para mais um momento de aprendizagem. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal, professor Manuel Paulo Nunes. E para hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo de Física. Ainda trabalhando com Física, eu teria uma situação para vocês. Vamos lá, imaginem que você esteja conversando ao telefone com um amigo ou com uma amiga. E então você diz para sua amiga, olha, a minha mãe resolveu mudar alguns móveis de lugar hoje aqui em casa e eu tive que trabalhar. Você acredita que ela deslocou uma mesa em 1 metro de distância? E a sua amiga vai perguntar, 1 metro para a direita ou para a esquerda? Vejam que você deu uma informação incompleta para sua amiga. E ela vai te dizer assim, olha, eu não posso mais conversar contigo porque está tão quente, a temperatura de Teresina está quase 40 graus Celsius e eu vou tomar um banho porque eu não aguento mais esse calor. Então, quando ela diz, a temperatura de Teresina está quase 40 graus Celsius, esta informação está completa. Falamos de deslocamento, falamos de temperatura. São duas grandezas físicas. E na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer as grandezas físicas. Vamos lá, né, gente? Então, para hoje, nós vamos trabalhar com as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Quem são elas? Não é? Bom, a habilidade da nossa aula hoje é caracterizar as grandezas físicas, diferenciando grandezas escalares de grandezas vetoriais. Para começar essa aula, nós vamos contar um pouquinho de uma história. Vamos lembrar, nós acabamos de estudar cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com a causa desse movimento. Ela descreve o movimento. Quem muito contribuiu para a cinemática foi Galileu Galilei. Estudando os movimentos, fazendo diferentes experimentos, Galileu deu grandes contribuições para a cinemática. Bom, mas depois do Galileu, apareceu um astrônomo, Isaac Newton. Ele começou a se perguntar por que um corpo entra em movimento de verdade? O que causa o movimento de um corpo? Então, a partir dos seus estudos, o Isaac Newton elabora leis que explicam o movimento dos corpos e que mostram quais são as causas do movimento. E aí surge a dinâmica. Mas o que é a dinâmica? Então, gente, a partir de agora, nós iniciamos o estudo de um novo ramo da física, a dinâmica. É a parte da física que estuda o movimento dos corpos
relacionando com as suas causas. Estuda o movimento dos corpos e estuda as causas do movimento. Para vocês, quais seriam as causas de um movimento? Vamos lá, imaginem. Imagine que vocês, que gostam de futebol, estejam prontos para dar um chute numa bola. A bola está em repouso. E com o chute, a bola entra em movimento. Esse chute representa o quê, gente? Pensa um pouquinho. Muito bem, é a causa do movimento. E como é que eu posso chamar esta causa? Muito bem, foi uma força que você exerceu sobre a bola? Ótimo! Então, a partir de agora, nós estudaremos a dinâmica, mas antes de estudar a dinâmica propriamente dita, nós vamos conhecer as grandezas físicas. Algumas dessas grandezas já foram trabalhadas em cinemática. Agora, o que é uma grandeza física? Definimos grandeza física como tudo aquilo que pode ser medido através de um equipamento, através de um instrumento. Por exemplo, a nossa altura. Medimos a nossa altura com uma fita métrica. Então, a altura é uma grandeza física. A massa de um corpo. Medimos a massa de um corpo através de uma balança. Então, a massa é uma grandeza física. A temperatura de Teresina, a temperatura do ambiente, a temperatura de uma substância. Medimos através de termômetros. E o tempo, nós medimos através de relógios, de cronômetros. Então, altura, massa, temperatura e tempo são denominadas grandezas físicas. Mas, por exemplo, o amor que nós sentimos, a alegria que nós estamos, hoje nós estamos muito alegres. Não dá para medir a quantidade de amor, não dá para medir a quantidade de alegria, não dá para medir nossas emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos não são grandezas físicas. Dá para entender bem, gente, essa diferença? Dá para entender que é uma grandeza física? Muito bem. A partir de agora, nós vamos estudar algumas grandezas físicas. Os físicos classificam as grandezas de diferentes maneiras. Elas podem ser fundamentais e derivadas. Grandezas fundamentais são aquelas grandezas básicas que por si estão bem definidas. E grandezas derivadas são grandezas que necessitam de outras grandezas para serem definidas. Por exemplo, o tempo. Se eu digo que o tempo é de 2 horas, está bem definido isso. Mas se eu falo da velocidade de um móvel, para eu determinar a velocidade, eu preciso do deslocamento dele e do tempo que ele gastou nesse deslocamento. Então, esta grandeza velocidade é derivada. Tudo bem? Mas nós temos também grandezas escalares e grandezas vetoriais. Para hoje, o nosso trabalho será voltado para grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que elas são? Quem são essas grandezas? Vamos lá? Uma grandeza escalar é caracterizada por um valor numérico, ou seja, um número, uma quantidade, e por uma unidade de medida. A unidade de medida vai representar esta grandeza. Vejam que nós temos 2 elementos aqui. Nós temos uma unidade de medida e uma grandeza física. Então, o valor numérico pode ser chamado de módulo, de intensidade, de magnitude. Quanto vale esta grandeza? É este valor numérico. Então, alguns exemplos de grandezas escalares. Nós temos o tempo, a massa, o comprimento, a área, a temperatura. Se eu perguntar para vocês qual a temperatura de Teresina neste momento, você vai dizer, professora, 38 graus Celsius. Ótimo, eu já sei que nós temos uma certa quantidade de calor nesta cidade. Então, esta é uma grandeza escalar, ela está muito bem definida, com um valor numérico, uma quantidade, 38, e com uma unidade de medida, graus Celsius, que é uma das escalas que nós usamos para medir a temperatura. Então, quando nós trabalhamos com as grandezas físicas, nós precisamos ter muito cuidado para não confundir a grandeza física com a unidade física ou a unidade de medida.
Então, vamos ler esta informação. É importante que fique clara a diferença entre grandeza física e unidade física, ou seja, a unidade de medida. Vejam este exemplo. Para medir a rapidez do movimento de um corpo, usamos velocidade. O que é velocidade? A velocidade é uma grandeza física. E não existe outra grandeza para medir essa rapidez. Agora, se eu quero representar a velocidade de um corpo, eu uso as unidades físicas. Eu posso usar metros por segundo, centímetros por segundo, quilômetros por hora, dependendo da situação. Vejam este exemplo. Se eu digo que a velocidade de um móvel é de 80 quilômetros por hora, V representa a grandeza física. Quilômetros por hora representa a unidade física, a unidade de medida usada para representar esta velocidade. Tudo bem, gente? Então, como representamos uma grandeza escalar? Vejam, para representar a grandeza escalar, eu preciso desses elementos. Eu tenho aqui no meu exemplo uma massa igual a 10 quilogramas. M é o símbolo de massa. Esse símbolo pode aparecer com letra minúscula, pode aparecer com letra maiúscula. Existe um conjunto de regras determinadas pelo Sistema Internacional de Unidades. E eu tenho 10. 10 é o valor numérico, é a quantidade desta grandeza, é a intensidade da grandeza. E quilogramas, representado pelo símbolo kg. Este é o símbolo da unidade de medida. Nós também temos muitas regras para representar esses símbolos das unidades de medida. Então, uma massa de 10 quilogramas é a representação de uma grandeza escalar. Grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial, ela é caracterizada por um módulo, por uma direção, pelo sentido e por uma unidade de medida. Ela só fica bem caracterizada se você identificar esses 4 elementos. Módulo, ou intensidade, ou quantidade, valor numérico. Direção. Professor, o que é essa direção? Nós vamos já conhecer. Eu preciso identificar a direção da grandeza vetorial. Eu preciso identificar o sentido da grandeza vetorial. E eu preciso representar a unidade de medida dessa grandeza vetorial. Então, vejam isso aqui. São exemplos de grandezas vetoriais a força, a velocidade, a aceleração e o deslocamento de um corpo. Vocês lembram, numa das nossas aulas, eu falei para vocês que no movimento uniformemente variado, um corpo desenvolve uma aceleração. E disse para vocês naquela aula que nós íamos tratar a aceleração como aceleração escalar média. Porque naquela aula só me interessava o valor da aceleração e a unidade dela. Então, se eu digo que o móvel desenvolve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou considerando que a aceleração está como medida escalar. Não estou dizendo nem a direção desta aceleração, nem o sentido dela, mas a aceleração necessita dessas informações, assim como a velocidade, assim como a força, que é uma das grandezas com as quais nós vamos trabalhar a partir de agora. Como representamos uma grandeza vetorial? De que maneira? Nós já conhecemos a representação da grandeza escalar. Então, vamos ver agora a representação da grandeza vetorial. Pois é, este nome vetorial lembra vetor. Nós precisamos, então, lembrar, fazer uma espécie de revisão desse conteúdo sobre vetor. O vetor é um símbolo matemático, é um elemento matemático utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. O vetor é um segmento de reta. Vejam aqui na imagem. Ele tem uma origem e tem uma extremidade. Ele tem um tamanho. O tamanho corresponde ao valor dele, ao módulo, à intensidade. A direção
nós vamos ter uma ideia. Direção, professor, o que é isso? A direção, ela é horizontal, ela é vertical, ela diz respeito ao movimento que o móvel faz na reta. E o sentido, não é? Bom, se eu tiver um sentido uma direção horizontal, então eu terei um sentido para a esquerda ou para a direita. Uma direção tem geralmente 2 sentidos, tá certo? Então vamos ver isso melhor? Vejam, analisando esse vetor, nós temos o vetor V, o vetor velocidade. Vejam, a direção do vetor é horizontal. O sentido do vetor vai ser dado pela seta. O vetor está saindo da esquerda para a direita. Então, este é o sentido do vetor. E nós temos um vetor dividido em 3 partes, 3 unidades, 3 porções. Este é o módulo do vetor. Vamos imaginar agora as nossas possíveis direções e os possíveis sentidos trabalhados em dinâmica, com as grandezas vetoriais. Nós temos uma direção horizontal. Nessa direção horizontal, eu posso ter um sentido para a esquerda e um sentido para a direita. Eu tenho uma direção vertical e aqui eu posso ter um sentido para baixo e um sentido para cima. É claro que nós temos outras direções, não é, gente? Nós temos também outros sentidos. Eu usei estes exemplos para que vocês pudessem entender melhor a ideia de direção e de sentido. Tudo bem? Então, vamos observar agora como um vetor é representado. Vejam, geralmente nós representamos uma grandeza vetorial com uma letra da grandeza física. Vejam, vetor velocidade. Eu estou usando o V de velocidade e sobre esta letrinha eu uso uma seta pequenininha. A seta, ela fica sempre na horizontal e sempre da esquerda para a direita. E isso quer dizer que esta grandeza é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho velocidade, vetor força e vetor deslocamento. Tá bom? Bom, vamos agora exercitar. Vamos ver se vocês entenderam mesmo a ideia de direção e de sentido. E também da intensidade. Observem a figura. Nós temos aqui alguns vetores representados. Então, a partir da análise dos vetores, eu quero que vocês me digam. Eu quero que vocês determinem 2 vetores com a mesma direção, 2 vetores com o mesmo sentido e 2 vetores com a mesma intensidade. Vamos lá? Quantos vetores nós temos aqui? Vamos analisar juntos? Muito bem, o vetor A. Quais são as características desse vetor? Vamos ver? Ele tem uma direção vertical, um sentido para cima. E qual é o tamanho dele? Vejam, o módulo do vetor corresponde ao espaço que ele ocupa aqui no nosso quadrado, certo? Então, ele está ocupando 2 quadradinhos, portanto, ele tem 2 unidades. Vamos ao vetor B, analisem comigo, qual é a direção? Horizontal. Qual é o sentido? Da direita para a esquerda. E qual é o tamanho do vetor? Qual é o módulo dele? 2 quadradinhos também. Muito bem. Então, nós temos o vetor A, o vetor B. Vejam o vetor C. Que direção é esta? Diagonal, oblíqua. Vejam o vetor D. Vejam também agora o vetor E. Analisem aí, vejam a direção, o sentido e o módulo do vetor E. Façam o mesmo para o vetor F. E agora me digam as características do vetor G. Vamos lá? Vetor G, direção horizontal, sentido para a direita, tamanho, módulo 1, 2, 3, 4. Então, agora vamos responder essa questão. 2 vetores com a mesma direção, vamos lá, gente? Quem tem a mesma direção aqui? Mesma direção. Vertical, horizontal, diagonal.
Mesma direção, A e E. Mesma direção. Vetores que têm o mesmo sentido. Dois vetores com o mesmo sentido. A e F. Para cima. Vejam. Vetores que têm a mesma intensidade, mesmo tamanho, mesmo módulo. Quem são eles? O vetor A e o vetor B. Muito bem. Se entenderam estas ideias, já sabem o que é uma direção, um sentido e uma intensidade. Ok? Quando nós estudamos as grandezas vetoriais, nós nos deparamos com a força. E, como vocês já me disseram, as forças são responsáveis pelos movimentos dos corpos. Então, vamos ler estas ideias. A força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton. Ou então, o corpo se deforma. Vamos entender isso aqui. Vamos voltar para o exemplo da bola. Você vai jogar futebol e a bola está ali paradinha e de repente você dá um chute na bola. Então, você exerceu uma força sobre a bola. Ela sai do repouso e entra em movimento. O movimento da bola, ele é uniformemente variado. Então, a bola vai desenvolver uma aceleração e depois a bola para. Faltou outra força para dar continuidade a esse movimento. Ou então, uma força foi exercida sobre a bola e fez com que a bola parasse. Que força é essa? Nós vamos tentar descobrir nesse estudo de dinâmica. Outra coisa, um corpo pode se deformar. Se você pegar uma mola, e vocês conhecem a mola, e se vocês exercerem força na extremidade, a mola aumenta de tamanho ou ela pode diminuir. Então, vocês estão deformando este corpo. Então, gente, dá para entender a ação da força sobre os corpos? Dá para entender a ação da força neste movimento dos corpos? Então, nós temos diferentes tipos de força. Nós temos uma força gravitacional. Força gravitacional está relacionada com a atração entre os corpos. E essa atração, ela também tem relação com a massa do corpo, com a massa dos corpos e com a distância entre eles. Nós já sabemos que, por exemplo, no espaço os corpos se atraem. A Terra, por exemplo, atrai a Lua atrai a Terra. É uma força de atração gravitacional que mantém todo o equilíbrio neste universo. Nós temos uma força elétrica, que é uma força de uma carga elétrica sobre outra carga elétrica, por exemplo, num sistema elétrico. A força magnética, que é uma força de um ímã, que tem características magnéticas. A força nuclear, a força de atrito. Essa força de atrito nós vamos estudar muito, mas nós, por exemplo, não saímos derrapando em todos os pisos, porque nós temos entre o nosso pé e o piso uma força de atrito, tá certo? E temos a força de empuxo. Por exemplo, quando nós colocamos um objeto na água, se esse objeto flutua, significa dizer que a água exerceu sobre ele uma força verticalmente voltada de baixo para cima, como se estivesse segurando o objeto, né? Mantendo o objeto suspenso. Isso é força de empuxo. Ainda sobre as forças, elas são grandezas vetoriais. Então, se são grandezas vetoriais, elas precisam de um módulo, de uma direção e de um sentido. Vejam aqui nesta imagem, nós temos um bloco A. Sobre o bloco A está sendo exercida uma força F. Ela tem uma direção. Qual é a direção, gente? Direção horizontal. Ela tem um sentido. Qual é o sentido? Para a direita. O módulo da força é o tamanho desta força, a quantidade, a intensidade dela. A direção horizontal ou vertical. E o sentido para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, esses são os elementos que precisam ser identificados nas forças e nas grandezas vetoriais. Bom,
Duas grandezas que nós usamos com muita frequência no nosso dia a dia são massa e peso. Geralmente, quando a gente vai numa farmácia, que sobe numa balança, a gente diz assim, meu Deus, meu peso aumentou, eu agora estou pesando 60 quilos. Não é? A gente confunde massa e peso. São duas grandezas físicas e são duas grandezas diferentes, viu, gente? Vamos aprender um pouquinho dessa diferença, porque quando a gente começar a estudar a dinâmica, a gente também vai compreender melhor a diferença entre massa e peso. Então, vamos lá. Vamos ler estas informações. A massa é representada pela letra M, é o símbolo de massa. Ela é uma grandeza escalar. Ela é sempre positiva e ela é invariável. Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que ela não muda. Se eu estiver aqui no Brasil, se eu viajar para a Europa, se eu estiver na Terra, se eu viajar para a Lua, a minha massa será sempre a mesma. Ela é invariável, ela independe do local onde eu estiver. Esta massa, ela determina a quantidade de matéria presente no corpo. No Sistema Internacional de Unidades, no nosso famoso SI, a unidade padrão é representada em quilogramas, é o kg. Existe um quilograma padrão, guardado no museu na França, guardado e muito bem protegido, porque ele é um cilindro com determinados metais e ele está muito bem protegido para que ele não entre em contato com o ar, não haja mudança na quantidade da massa desse material, tá certo? Então, imaginem, a massa é medida através de uma balança. Se a minha massa é de 70 quilogramas, se eu estiver na Terra, eu terei 70 quilogramas de massa. Se eu for para a Lua, a minha massa será de 70 quilogramas. Se eu resolver ir para Marte, a minha massa será de 70 quilogramas. Estamos fazendo viagens de ficção científica, não é isso? Nos nossos exemplos? Pois bem. O peso, o que é o peso? O peso é representado pela letra P. Ele é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, eu preciso da intensidade do peso, da direção, do sentido e de uma unidade de medida. E este peso, ele é o produto da massa de um corpo e da aceleração da gravidade exercida sobre este corpo. Ou seja, para eu calcular o peso do corpo, eu preciso considerar a massa dele e a gravidade do local onde ele está. Nós temos esta fórmula que é P é igual a M vezes G, onde P é o peso do corpo, M é a massa desse corpo e G é a aceleração da gravidade. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode calcular o peso de um corpo. Um exemplo, uma pessoa tem 80 quilogramas e deseja participar de uma viagem experimental ao planeta Marte, mais uma viagem de ficção científica. Considerando essa situação, determine a massa e o peso dessa pessoa no planeta Terra e em Marte. Dados. A gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade de Marte é aproximadamente 3,70 metros por segundo ao quadrado. Então, esses dados vão ser importantes para os nossos cálculos. Vamos lá? Na Terra e em Marte, a massa da pessoa é 80 quilogramas. M igual a 80 quilogramas. Como assim, professora? A pessoa foi para Marte. Sim, ela foi para Marte, mas a massa é invariável. É uma grandeza escalar invariável. Ela não muda com o local onde a pessoa estiver. E aqui, o peso da pessoa na Terra é P é igual a M vezes G. O peso é a massa da pessoa, 80 quilogramas, vezes a gravidade da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso da pessoa é 80 vezes 10 igual a 800 newtons. Newton é a unidade de medida de força em homenagem a Isaac Newton. O peso da pessoa em Marte será P é igual a M vezes G. O peso é a massa da pessoa, 80, que não mudou,
vezes a gravidade de Marte, 3,70 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso da pessoa é 296 newtons. Tá certo? É por isso que quando a gente assiste, por exemplo, filmes de viagens à Lua, a gente tem a impressão de que os astronautas estão flutuando, porque ali a gravidade é muito menor do que na Terra. A gravidade da Terra nos mantém presos à superfície terrestre. Então, nós temos, gente, algumas grandezas físicas com os seus símbolos. Vejam, o comprimento, ele tem como unidade de medida 1 metro, o símbolo é um M minúsculo, a massa tem como unidade o quilograma, é o kg, sendo o K minúsculo, e o tempo é dado em segundos, sendo o S minúsculo. Outras grandezas são a força, dada em newtons, a velocidade, dada em metros por segundo, a aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado. Nós temos uma série de regras para escrever essas unidades de medidas. Por exemplo, as unidades podem ser escritas por seus nomes ou por meio de símbolos. Por exemplo, posso dizer velocidade ou V. Os nomes das unidades são escritos com letras minúsculas. A exceção é para graus Celsius, se eu quiser escrever, não é? E quando eu for representar, por exemplo, eu digo 3 horas. 3 horas, eu posso escrever horas no plural, mas se eu quiser apenas representar por símbolos, 3H. Esse H é um símbolo. Símbolo nunca recebe plural. Eu não posso escrever 3HS, nem posso escrever 3HRS, como nós costumamos ver em diferentes locais quando nós chegamos. Todas essas representações, às vezes, estão equivocadas, certo? Então, gente, nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essas grandezas físicas tão trabalhadas na cinemática e na dinâmica. Fiquem com Deus e um grande abraço.